Vamos continuar a nossa sériezinha aí dos heróis da fé. Então a gente tem visto um pouquinho, né, das atitudes de personagens bíblicos, e eu quero continuar, independente de pandemia e coisa e tal, eu quero continuar, quando terminarmos os cerca de 22 personagens que a gente tem aqui em Hebreus 11, eu quero continuar com alguns outros personagens da fé, né? A gente tem aí o George Miller, John Wesley, os missionários, David Livingstone, William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Hudson. Tem muitos homens e mulheres de Deus que fizeram grandes coisas, apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Como sempre, a gente vai ver dois textos. A referência no texto do Novo Testamento e a gente dá uma passeada pelo texto do Antigo Testamento. Aos Hebreus, capítulo 11. Então, para você que está, de repente, começando agora, né? A gente já viu a vida de Abel, nós já vimos a vida de Enoque, a vida de Noé, de Abraão, de Sara, Isaac e Jacó. Hoje nós vamos entrar no oitavo personagem, o herói da fé, por nome José. Denise Figueiredo, seja bem-vindo ou bem-vinda em nome de Jesus. E o texto de aos Hebreus, ele é uma carta que foi escrita também numa época de dificuldade, também numa época de lutas. Havia perseguição. Santuza, seja bem-vinda. Havia perseguição. Os judeus novos convertidos ao cristianismo, os judeus que estavam abandonando as práticas meramente ritualísticas da fé farisaica e aderindo à graça, à misericórdia na fé em Cristo Jesus. E aí, Saulão, seja bem-vindo. Esses judeus estavam passando por perseguição, então estavam sendo perseguidos os judeus, estavam sendo perseguidos os cristãos, e em dado momento o Império Romano achava que era tudo a mesma coisa, então perseguia os dois. Os cristãos eram perseguidos pelos judeus e pelos romanos. E os judeus eram perseguidos apenas pelos romanos. Havia cristãos sendo mortos, nós já tínhamos tido a execução do próprio Cristo, já tínhamos tido a execução de Tiago, a execução de Estevão, isso de nomes que nós conhecemos. E não há dúvidas, queridos, que nesses primeiros 30, 50 anos da mensagem do Evangelho de Cristo, muitos anônimos também foram presos, muitos anônimos foram retirados das suas casas, foram torturados e foram mortos. E é dentro desse contexto de perseguição, de tristeza, dentro desse contexto que o livro de aos Hebreus é escrito. E o autor vai dizendo assim, olha, fiquem firmes, prevaleçam, porque antes da nossa geração, antes de nós, houveram homens e mulheres que passaram por coisas até piores do que a nossa, e eles foram vitoriosos na fé. Então a mensagem de Hebreus é essa: a vitória na fé em Cristo Jesus, apesar de toda e qualquer dificuldade. Ezequiel, pastor César, sejam bem-vindos. E nós vimos os 7 personagens anteriores, e hoje nós vamos ver a vida de José. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mais uma vez, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, quem chega perto de Deus tem que crer que Deus existe, crer que Deus é bom, crer que a vontade de Deus é soberana, crer que Deus é poderoso, crer que Deus está no controle. É esse tipo de fé que o autor de Hebreus está relatando, é esse tipo de fé que eu e você precisamos buscar. Vira uma página, versículo 22. Ainda Hebreus 11, versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim,
fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, José, próximo do fim, no finalzinho da sua vida, mais de 100 anos de idade, já tinha passado por tudo que nós conhecemos da sua história. José faz menção do êxodo, e ele diz assim: olha, certamente Deus nos tirará dessa terra, certamente Deus cumprirá a sua promessa, certamente nós herdaremos a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e quando vocês saírem, levem os meus ossos. Olha que coisa fantástica. Você que conhece um pouco da vida de José, sabe que a caminhada de José inicia com sonhos. José foi um grande sonhador. Em dado momento, José vai tendo sonhos e ele vai revelando aos seus irmãos, vai revelando ao seu pai, à sua mãe. Quando José revela esses sonhos, as pessoas criam antipatia, uma certa inveja, porque nos sonhos de José, José se via como ele em pé e as pessoas se curvando a ele. José se via senhor, José se via num governo, e todos os demais deveriam de alguma forma estar submissos à vida de José. E José se desenvolveu como um adolescente, um menino sonhador. Por conta desses sonhos, os irmãos criam uma baita inveja dele, uma antipatia. O próprio pai de Jacó ajuda um pouco, né? Porque Jacó tinha uma certa preferência por José, dá uma roupa diferente, dá uma túnica colorida para José, e aquilo alimenta a inveja e a ira dos irmãos de José, ao ponto de, em dado momento, José ser aprisionado, lançado numa cisterna, num buraco, e ser vendido a camelôs, a nômades, a comerciantes beduínos que levam José para o Egito. A vida, querido, de José foi uma vida bastante intensa e bastante complicada. José foi vendido pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar mentiu a respeito da postura, do caráter de José. José vai parar dentro de uma prisão. Naquela prisão ele presta um serviço, ele cuida, ele ajuda os carcereiros, mas é esquecido tanto pelo carcereiro quanto pelo copeiro, que José lhe foi favorável numa interpretação de sonho. Em algum momento parecia que José estava completamente abandonado, completamente sozinho, com um futuro absurdamente incerto. Querido, eu não sei de quem é a frase, né, mas diz que o ser humano não morre quando o seu cérebro ou o seu coração param de funcionar, mas o ser humano morre quando para de sonhar. Nós precisamos sonhar, e precisamos sonhar alto, precisamos sonhar grande, porque grande é o nosso Deus. Se nós cremos num Deus grandioso, se nós pregamos um Deus grandioso, precisamos crer e precisamos sonhar com coisas grandes. E eu não estou falando aqui da grandeza das coisas materiais, da grandeza das coisas mundanas, que também é importante. Em algum momento da caminhada, o adolescente, o jovem, o adulto, correr atrás, estudar, trabalhar, mas eu nem quero falar a respeito disso. Eu quero falar dos sonhos espirituais. Precisamos sonhar sim com a presença de Deus. Já passou pela tua cabeça, querido, aquele momento grandioso, aquele momento glorioso em que eu e você nos encontraremos com o Cristo, nos encontraremos com o Filho de Deus. E aí, Guibinha, meu sobrinho, seja bem-vindo. Já parou para pensar nisso, querido? Passa pela tua cabeça, é um sonho para você entrar pelas chamadas portas celestiais, encontrar com o Cristo, o Filho do Deus vivo, ter um encontro com aquele que nos criou, aquele que nos amou, aquele que morreu, sofreu em nosso lugar, encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, a gente sonha com muitas coisas. A gente sonha com a faculdade, a gente sonha com casamento, a gente sonha em comprar um carro, uma casa própria, a gente tem sonho pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Todos esses são sonhos válidos,
Mas, querido, tudo isso é café pequeno, é ficha pequena. Precisamos sonhar com coisas grandes, as chamadas ruas de ouro, sonhar com aquela árvore da vida que dá 12 frutos, frutos que alimentam, curam as nações, sonhar em estar na mesa com Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não mais participou da ceia, e ele diz que tem desejo de participar quando ela se cumprir na eternidade. Você se vê nessa mesa, participando da ceia com o Senhor Jesus, sentado ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José? Quais são os teus sonhos espirituais, querido? Tem um cântico que eu particularmente gosto muito, a gente canta muito aqui na igreja, que diz assim: abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar. Esse é o tipo de sonho que nós precisamos ter. Os sonhos de José incomodaram seus irmãos. Os sonhos de José incomodou a esposa promíscua de Potifar. O sonho de José incomodou aqueles que estavam presos com ele no cárcere, mas os sonhos de José foram cumpridos. E aquilo que Deus havia prometido a José nos seus sonhos, Deus cumpriu. E Deus colocou José num lugar de destaque diante dos homens. Deus colocou José como um governante sábio, coisa que faz falta na nossa época, né? Governantes sábios. José era honesto, José era competente, José era fiel ao seu patrão, ao seu chefe, a Faraó. José era justo para com aqueles que iam comprar o cereal no momento de fome, no momento de miséria. Faltam Josés nos nossos governos. Nós precisamos também sonhar com isso, mas, querido, José tinha sonhos. Aos 110 anos, ele faz menção e diz assim: olha, Deus vai nos tirar deste lugar, Deus vai nos tirar desta condição, e quando Deus cumprir a sua promessa, eu não quero nem que os meus ossos, nem que as minhas cinzas, nem que os meus restos mortais fiquem nesse lugar. Eu quero completamente ser levado ao lugar prometido. Olha que sonho tremendo. Abra lá em Gênesis 50 para a gente encerrar e podemos orar. Gênesis capítulo 50. Vamos aqui do versículo 18 ao 20. Gênesis 50, de 18 a 20. Olha só o que diz a palavra de Deus. Gênesis 50, 18 a 20. Diz assim: depois da morte de Jacó, né? Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós, na verdade, intentastes o mal, mas Deus sempre fez o bem. José não passa a mão na cabeça dos seus irmãos. José entende que tudo aquilo, né? A inveja, a perseguição, a traição, a venda, tudo isso era mal. Tudo isso era mal. Mas José diz assim: Deus sempre fez o bem. Quando é que Deus fez o bem para José? Quando ele estava na cisterna, no buraco. Quando ele foi vendido para os beduínos nômades. Quando ele foi parar na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar fez falsas acusações. Quando ele foi parar na cadeia. Tudo isso era o bem de Deus. Olha que coisa louca, olha que coisa tremenda, olha que coisa grandiosa. Vocês intentaram o mal, mas Deus sempre fez o bem. José pôde entender algo que às vezes eu e você não entendemos no tempo. Precisou José estar no final da sua vida, já com 100 e tantos anos, para entender que cada detalhe da vida dele
era Deus fazendo o bem. Querido, você consegue entender que Deus está fazendo bem para você no meio da pandemia, que Deus está fazendo bem na sua vida, no meio da dificuldade? Deus está te tratando, Deus está te moldando, Deus está te lapidando, Deus está fazendo bem. Seja bem-vindo aí, pastor Luiz Antônio Rosa, Davi, sejam bem-vindos. Deus faz o bem. Querido, se eu achar uma pedra preciosa no meio do barro, uma pedra toda elameada, uma pedra cheia de impurezas, eu não vou identificar. A pedra pode ter o maior valor, pode ser uma esmeralda, pode ser um diamante, pode ser ouro, eu não entendo. Aquilo para mim vai ser uma pedra suja que não tem valor. Mas no olhar do ourives, mas no olhar daquele que conhece de pedras, quando ele retira aquela pedra, ele sabe, ainda suja, ele sabe que aquela pedra tem valor. E ele vai lapidando, ele vai limpando, ele passa pelo fogo, até que aquela pedra dê o seu brilho. José era essa pedra nas mãos de Deus. Jacó não sabia o valor de José, os irmãos de José não sabiam o seu valor, mas Deus sabia o valor de José. E precisou José passar pelo fogo, precisou José ser lapidado como uma planta ser poldado, precisou José ser limpo, para quando José sentasse na cadeira de Faraó como o segundo governante, ele não agisse com injustiça, ele não agisse com inveja, ele não agisse com corrupção, mas José foi um homem justo no governo, porque ele aprendeu o peso do perdão. Queridos, José fez grandes coisas, a vida de José é cheia de grandes feitos, mas o maior feito de José foi perdoar. Diz o dito popular que errar é humano, mas perdoar é divino. Isso mesmo, Davi, sem entender, nós cremos que Deus está agindo. Ninguém disse que a gente ia entender, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, como é que José pôde viver uma vida tranquila, na cisterna, na casa de Potifar, no presídio, no cárcere, mesmo depois na bonança, no palácio, no meio da promiscuidade? Porque a gente esquece que mesmo na bonança, quando José senta no trono, ele está num lugar promíscuo, ele está num lugar antagônico. Mesmo quando ele estava no trono, ele ainda precisava de uma série de cuidados, porque ele estava num lugar promíscuo e idólatra. Como é que José consegue ficar bem na prisão e no palácio? Como é que José consegue ficar bem com os seus irmãos? Porque José aprendeu a perdoar. Lânia Gomes, que entrou aí agora há pouco, ele aprendeu a perdoar. José perdoou os seus irmãos. Quando a gente vê esse texto aqui, fica muito claro que os irmãos de José não tinham se perdoado. Os irmãos de José ainda não tinham se perdoado, mas José já havia perdoado. Querido, você quer ter uma vida livre? Você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer ter uma vida em paz? Perdoe. Errar é humano, perdoar é divino. Você quer se aproximar da presença de Deus? Perdoe. Perdoe a você. Talvez alguém que está nesse momento na live tenha mágoas profundas no coração. Hoje adulto, hoje homem, hoje mulher, de repente já tem filhos, netos, mas tem um peso no coração de algum erro na adolescência, algum erro na juventude, de repente pisou na bola com pai e mãe que já são até falecidos, aquilo pesa no teu coração. Perdoa, se perdoe, se perdoe. De repente você tem um peso com alguém que te fez mal, um pastor, um professor, um pai, uma mãe,
alguém que te fez mal, alguém que te violentou fisicamente, alguém que te violentou moralmente, alguém que fez alguma falcatrua, tirou dinheiro de você, algum bem, alguma posse. Pode ter sido um irmão, uma irmã, um cunhado, uma cunhada. Queridos, José foi traído pelos seus irmãos de sangue e José perdoou. Só que José não perdoou aqui no final da vida, José já tinha perdoado faz tempo. Isso fica claro porque quando José tem o seu primeiro contato com seus irmãos, José já estava no poder. É ali que José poderia ter vingado. Por que ele não faz nada? Porque ele já havia perdoado. Então, duas dicas aqui que José deixa para nós. Precisamos sonhar. Sonhar com coisas grandes. Sonhar com a eternidade. Sonhar com o encontro com Cristo Jesus. Sonhar com as ruas de ouro. Sonhar com o trono grandioso de Deus. Sonhar em ver o cordeiro, o leão da tribo de Judá. Precisamos sonhar. E precisamos, queridos, perdoar. A realização dos sonhos espirituais passa pelo perdão.